Você sabia que Steve Jobs, o fundador da Apple, um dia foi dispensado da própria empresa que criou? Pois é, ele foi dispensado, mas claro que para os voos que a empresa precisava alcançar, ele precisou ser recontratado. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as frases poderosas de Elon Musk. Como destravar para abrir a sua mente, a minha mente, a nossa mente, para empreendermos, né? Então fica comigo até o final se você quer saber as frases poderosas que Elon Musk já disse e que são provas vivas e reais de toda pessoa que deseja ter uma vida diferente. E eu quero deixar para você uma palavra hoje, que está aqui na palavra de Deus, claro, em Provérbios, capítulo 13, no verso 6. Não, no 4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Eu acho que esse versículo tem mais a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas frases, né? Como eu disse, que o Elon Musk já disse, o homem mais rico do mundo, ninguém tem uma fortuna comparada com a de Elon Musk. Uma pessoa que, se você aprofundar na história, não, vem comigo que eu vou te contar um pouco da história. Certa vez eu li uma história sobre ele que dizia que a mãe dele, né, havia se casado, conhecido seu marido, Elon Musk, ali ainda quando ela era uma criança, na faixa de 11 anos. E anos depois se casaram, tudo, viveram ali um tempo juntos, tiveram 3 filhos. E este homem criou uma fortuna através de uma mina, esse marido dela. E aí eles ficaram muito ricos e viviam uma vida muito boa. Porém, ele tinha muitos relacionamentos extraconjugais vindo a se separar. E aí, então, a esposa pegou a guarda dos filhos, dos 3 filhos, somente para ela, só ela assumiu. E ela trabalhou ali em 2, 3 empregos para poder manter a casa, manter os filhos e dar boa educação. E o Elon foi estudar fora, estudou estudou algumas faculdades ali, que eu li ali por cima, né? Mas ele gostava muito de tecnologia e gostava muito de empreender. Sempre gostou muito disso. Então, desde cedo ele já se viu por esse caminho, então fez ali uma faculdade, depois foi tentar fazer uma pós e uma outra de outras áreas, mas ele viu que não era o foco e voltou. Então, resumidamente, você até pode dar um Google aí, você vai saber um pouco mais da história dele. E hoje que nós vamos mostrar aqui, nós vamos conversar, eu vou ver aqui nos slides, que depois eu vou colocar aqui também, mas alguns prints que eu tirei de falas dele, que eu achei assim muito legais e que batem muito aqui com o nosso canal. Porque aqui nesse canal eu quero falar muito sobre isso, sobre empreender, fazer renda extra, né, sobre investimentos. Mas entenda, como é que eu vou fazer investimento se eu não tiver uma fonte de renda? E se eu tiver muitas dívidas, então eu vou precisar de renda extra. Então, esse tripé que eu falo aqui no meu canal é justamente por isso. Bom, eu tenho uma fonte de renda, mas eu consigo quitar minhas dívidas, eu gero renda extra para fazer meus investimentos. Entendeu? Então, e por isso que eu peguei estas frases que eu achei assim sensacional. Olha que legal a primeira frase que eu peguei dele. Ninguém enriquece trabalhando para os outros. Aqui, como sempre, começa a gravar, começa a fazer barulho, gente. Então ele fala isso, ninguém enriquece trabalhando para os outros. Por quê? Porque você vende a sua hora de trabalho e normalmente é uma carga horária meio alta, né? 8 horas a 9 horas por dia no trabalho. E ali você negociou um salário que na verdade você não teve a oportunidade de negociar e falar, vamos fazer aqui um esquema de ganhos por resultados. Quanto mais resultados eu trouxer, mais vai ser meu ganho, né? Ganho por comissão, né? Não. É eles que falam, eu vou pagar tanto, vou fazer isso, isso e isso, e aí você, tá bom. Você se desvaloriza. Então, a gente precisa entender em que estágio estamos e como podemos melhorar a nossa vida. Porque é sobre todo mundo ter boas condições. Então, é pertinente, todo mundo é acessível a isso. Todos nós podemos alcançar algo melhor. Só ainda não percebemos como fazer isso. Mas existe. Outra frase, se as oportunidades não vêm até você, vá e crie-as. Eu digo para vocês que eu realmente vivi muito isso, porque eu acabei a faculdade em 2008 e eu falei assim, tá, eu me formei em administração e eu vou administrar o quê?
E a empresa que eu trabalhava, eu percebi que o máximo que eu ia ficar era ali mesmo, na área comercial, podendo crescer, supervisão, gerência. E para galgar estes degraus, eu teria que investir muito mais em informação, fazer pós, fazer, né, inglês. Tá, mas eu ia me gabaritar cada vez mais, deixar meu currículo cada vez mais denso, né? Em troca do quê? Do salário. Então eu achei que não fazia sentido. Eu falei assim, eu prefiro investir em mim, mas colocando num negócio meu. E ali eu não tive naquela época um tempo para maturar o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Né? Então eu falei, eu vou por este caminho e fui seguindo este caminho. Ah, eu vou pelo mercado e-commerce, que foi meu primeiro negócio, eu vou fazer o e-commerce, porque aí eu sei que eu posso vender para todos os lugares. E até então era muito novo esse mercado e eu não estava sabendo como desbravá-lo. Mas eu inventei panfleto, fiz promoção e eu tinha muitos produtos à pronta entrega ali na mão, então eu só pedia para comprar no site para poder aquecer meu site, né? Então eu de lá para cá, de 2010 principalmente, eu fui abrindo negócios, criando estratégias, testando a minha teoria e vendo os resultados. E é claro, as coisas elas demoram para dar um resultado, mas elas dão, depende do foco. E aí ele fala aqui, ó, saia da armadilha e crie sua empresa bem-sucedida. Mas ele completa a frase aqui, a lição que não podemos esperar está no topo da nossa indústria desde o início. Então, leva tempo para você construir algo sólido e realmente que você goste muito. Porém, quando você inicia seu negócio, você não vai ser o topo. Então, você não vai ter resultados exorbitantes. Então, às vezes, você monta um negócio e você foi por pesquisas e as pesquisas apontaram que aquele mercado estava em aquecimento, em ascensão. E aí você fala, tá, mas eu abri e eu não estou batendo nem 5 mil reais de faturamento. Como pode um mercado tão aquecido e eu não estou conseguindo vender? É o seu tempo de maturação. Você está dando os primeiros passos, você é bebê. Daqui a pouco você é adolescente, daqui a pouco você é adulto. O que eu quero compartilhar com você aqui é isso, que hoje eu posso refinar os assuntos, os tópicos que eu considero interessantes, porque na época eu não ouvi isso de ninguém. E eu fui abrindo negócios, depois eu fui fechando negócios, eu vi negócios que davam para ser promissores, eu achei que não era por conta do tempo que ia demorar. E eu tinha pouco recurso para manter aquele foco. Então é importante entender isso. As coisas não vão, você não vai abrir hoje e já vai prosperar hoje, vai ter um tempo. Você precisa estar determinado a cumprir esse tempo. Eu, como era esposa, mulher, eu tinha ali o suporte do meu esposo. Mas quando você é um homem, é o chefe da família, é interessante você ter mais de uma fonte de renda enquanto você abre um negócio. Se você não fez lição de casa ali, de conseguir ter, né, a gente vê nos dias de hoje, é muito difícil conseguir fazer ali uma renda, né, para você montar a sua reserva de emergência e sua reserva de oportunidades. Então, às vezes é difícil você ter ela e você vai ter que, na raça, abrir seu negócio. Então, o que eu te aconselho é abrir um negócio que você possa trabalhar em paralelo, para que você tenha um capital para gerar o seu negócio. Porque hoje em dia, basicamente, você vai precisar aprender a fazer os seus anúncios, a fazer copies esmagadoras e que não burlam as diretrizes tanto do Facebook quanto do Google. Né? Então, hoje eu estou aprendendo muito sobre isso, é por isso que eu falo para vocês que eu não consigo gravar tantos vídeos, ficar aqui o dia inteiro, fazer tutoriais. Como eu disse, se alguém quiser aprender sobre como fazer o seu cadastro para vender, né, no governo, vender, ganhar licitações, preciso que chegue, né, ali em 100 visualizações, 100 curtidas, pelo menos 100 curtidas, porque aí as visualizações elas crescem muito, porque você começa a curtir, o YouTube começa a entregar. Por quê? Porque demora para eu te ensinar isso. E eu estou testando outras coisas para mim, para que eu veja que faça mais sentido. Então, eu percebo, né, como gestor de tráfego, já fiz essa formação também, já fiz esse curso, e agora eu estou afunilando e aprimorando as minhas técnicas para fazer os meus anúncios, para que eu consiga vender mais. Então, o que eu vendo hoje? Eu tenho a loja de cabelo, eu tenho o meu serviço de construtora, eu tenho o meu serviço de consultoria, que é isso aqui que eu quero expandir. A nossa associação, que chama a Senf, uma associação, né, central de negócios femininos aqui do interior de São Paulo, e que eu quero que ganhe o mundo. Essa associação visa trazer uma visão diferenciada do que o mundo fala para as mulheres. Por quê? Porque nós temos que viver Provérbios 31, tá? Então, seguindo aqui, as ideias não se executam por si só. Ou seja, eu não posso
posso pensar em abrir uma empresa? Eu abri aqui uma loja de cabelos, né? Como é a nossa aqui, que você já viu aí um pouquinho no fundo. Legal, ótimo. Nossa, eu vi lá, as métricas são ótimas, tem muita procura, está em crescimento, né? A área da beleza vai arrebentar. E aí eu venho todo dia, abro a loja, fico aqui sentada esperando que o cliente apareça, que o produto se venda, que aconteça os anúncios e que o dinheiro caia na minha conta. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Então foi onde eu disse para você, ali no começo da nossa abertura, que eu falei que quando Steve Jobs abriu a empresa dele, criou ali os computadores, sistema, ele foi, né, criando a empresa dele, de repente, num dado momento, como ele era muito visionário e a empresa ele acabou abrindo ela para capital aberto, virou uma sociedade anônima, então ela teve acionistas, um CEO, né, pessoas que ajudavam na gestão da empresa. Quando você tem uma empresa de capital aberto, essas empresas de bolsa de valores, você faz parte da gestão. Se você tiver muitas cotas, você pode opinar e você normalmente tem um conselho administrativo, um conselho contábil, né? Então, são vários conselhos ali dentro para prestar relatórios para que os acionistas consigam acompanhar. Porém, existem os acionistas que são aqueles que têm mais cotas, eles podem votar e o voto deles pesa, porque ele faz com que todo aquele mercado siga ele, né? Todas aquelas pessoas que são de acionistas escutem a voz daquele homem e aí eles votam, né? Então, quando eles votam, eles decidem. E aí foi na época, eu não me lembro se foi em 91, foi uma época assim, mas dá pra você pesquisar no Google também. E aí ele foi dispensado. E tem até um filme, né? Eu assisti na Amazon e eu vi lá, né, o resumo da história dele ali. Foi bem mais fácil de você assistir, né? Você consegue assimilar a realidade do que ele passou. E ali você pensa, você criar uma empresa e aí você abre capital aberto dela e aí pessoas que não entendem a sua visão te botam pra fora. E aí ele foi pra fora, a empresa não performou muito bem e ele foi, depois anos, trazido de volta. E quando ele trouxe, ele já veio com a revolução do iPhone e do iPod. Então, quer dizer, ele desde a abertura daquela empresa, ele sabia onde ele queria chegar. Né? Muito antenado na tecnologia, nas coisas que faziam sentido para as pessoas, mesmo antes delas imaginarem que a vida delas dependeria de um aparelho como esse. Né? Então, as ideias, elas não vão acontecer sozinhas, tá? Aí tem esse próximo slide. Comumente, as empresas precisam de seus idealizadores para atingir seu potencial. Então, eu coloquei alguns rostos aqui. Todas essas pessoas estiveram à frente do seu negócio para que eles dessem certo. Tá? Então, vai pensando nisso. Saia da armadilha e conquiste a vida que você merece. Qual que é a armadilha, gente? Eu estou escrevendo um livro aqui que ele chama assim, Tô Rico, Fui Pobre. E esse livro eu trago um pouco sobre isso. Nós achamos que não merecemos a vida que sonhamos. Nós sonhamos, mas no fundo, existem crenças limitantes que não nos permitem viver aquilo, né? Hoje eu estou com 41, eu achei que a minha vida já estava maravilhosa por tudo que eu estava vivendo e de repente eu me vi rodeada de pessoas que eram muito negativas e que colocavam muitos meus sonhos para baixo. Por quê? Porque elas estavam travadas. E aí eu comecei a me dar conta de todo um cenário, né? Por isso que nasceu a Senf, ver ali as mulheres se desgastando, ficando doentes, morrendo, os relacionamentos acabando, crianças crescendo sem estrutura por conta de uma visão, né? E aí eu vi que a minha visão estava ruim, porque eu não estava mostrando para elas o quanto mais poderiam chegar e aonde eu cheguei para elas ainda seria pouco para a realidade que elas viviam e a falta de organização, tanto da gestão do tempo quanto das finanças, né? Quanto do administrativo, dos pensamentos, né? Então, eu falei, não, peraí, agora eu vou buscar algo, não porque eu acho que eu necessitava tanto, mas porque eu acho que faz sentido, uma que eu vou exaltar a Deus e outra que eu consigo mostrar para as pessoas que os sonhos podem sim acontecer, mas eu preciso me visualizar, eu preciso entender onde eu quero chegar e aí eu vou conseguir encontrar forças para chegar até lá, né? E sempre pensando que faz sentido a partir do momento que eu faço algo que eu vou transbordar na vida dos outros. Eu não vou fazer riqueza só para acumular riquezas. Preciso fazer riquezas e ela tem que ter um destino. Então hoje, tudo que nós fazemos aqui é para que a gente tenha cada vez mais capital para aprimorarmos mais do que nós estamos criando de material, para que a hora que a gente começar a fazer os anúncios da empresa, porque ela já está formada, já tem CNPJ, já tem conselho, né?
Então já tem o estatuto, o regimento interno já estamos criando. Então assim, tudo que eu preciso para começar a minha empresa, no ato mesmo físico, a gente está criando antes aqui nos bastidores. Tudo que entra de renda das outras empresas aqui, está uma parte sendo direcionada para isso. Então, é um projeto diferente. Eu te convido a fazer parte da SENF, você é mulher, ser uma associada, e você vai ver os benefícios que nós vamos juntas conquistar. E talvez a gente não alcance o mundo inteiro, mas entenda, eu preciso sonhar com a lua, porque senão nem nas estrelas eu alcanço, nem nas estrelas eu chego, entende? Nem nas nuvens, na verdade, eu não passo nem do teto que está sobre a minha cabeça se eu não pensar alto. Então, pensar alto ou pensar pequeno, grande ou pequeno, vai dar o mesmo trabalho. Então, pense alto, porque você vai encontrar força para chegar além da metade do caminho, tá bom? Nosso desafio é aguçar a visão para poder enxergar as oportunidades onde não as vemos. Então, às vezes a gente não vê uma oportunidade em determinado mercado, em determinado negócio. Às vezes eu tenho assim, eu tenho uma aptidão aqui, eu sou boa de fazer bolo. Mas já tem tanta gente vendendo bolo, tá? Mas o que eu posso fazer de diferente no meu bolo? O que eu posso fazer desde a embalagem até os ingredientes, até o que está por trás da mensagem que eu emprego nele? Então, é assim que a gente, como empreendedor, pensa, fora da caixa, tá? Quem não enxerga as oportunidades em sua crise está condenada a sofrê-las intensamente. Então, você passa por uma crise e precisa urgentemente extrair algo. Como eu disse, a minha crise interna foi ver que eu estava desfrutando uma vida mediana, medíocre, poderia ser melhor. E aí é o momento quando eu me capacitei para entrar para o mercado financeiro, tirei meu ANCOR, fiz o processo seletivo, entrei na XP, comecei a falar de investimento, entender renda fixa, renda variável, fundos de investimento, taxa cambial, enfim. Quando eu comecei a ver isso e fui falar com as pessoas ao meu redor, eu vi que não fazia sentido eu falar daquele assunto, porque elas não estavam entendendo nem o que era sair das dívidas, nem o que é planejar, nem o que é comprar à vista, nem o que é sonhar e entender que você pode alcançar. Então, eu falei, não, então vamos ter que mudar aqui algumas coisas, porque isso é o que faz sentido. E para finalizar, eu deixo essa frase que vai aparecer no próximo slide para você, como uma reflexão poderosa para a sua vida. E se você gostou desse conteúdo, gostou desse assunto, se inscreve aqui no meu canal, dá uma curtida, comenta, compartilha, porque eu acredito que essa é a nossa missão aqui, destravar as mulheres para que realmente sejam empoderadas, mas não na visão do mundo, na visão de Deus. Até a próxima!